Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar que julgado reformado não serve para comprovação de divergência jurisprudencial para fins de admissão de embargos. A gente vê os embargos 1225, dígito 91 de 2012, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: a figura sem ser viva para a configuração de dissenso jurisprudencial, Arestes Paradigma, cuja tese jurídica de mérito, supostamente divergente em relação à hipótese dos restantes autos, não mais subsiste, em razão da autoria ou reforma pela SBDI 1, ocorrida anteriormente à interposição dos embargos, dos presentes embargos. Então, o que houve nessa circunstância foi uma decisão da turma nesse processo, nesse 1225. A parte, então, interpôs embargos apresentando um determinado aresto, um determinado julgado. Ocorre que, durante o julgamento desses embargos, desses 1225, se verificou que aquela decisão que era apontada como divergente, na verdade, havia sido reformada por julgamento em embargos naquele caso. Ou seja, nesse caso, houve uma decisão de turma que foi num sentido, a parte contrária interpôs embargos, e esses embargos foram providos. E, consequentemente, ao tempo da interposição dos embargos, aquela decisão que era aparentemente divergente já não mais subsistia, ou seja, foi a aplicação do efeito substitutivo que é natural aos recursos. Assim, a decisão que prevaleceu ao final, a manifestação do TST naquele caso, foi consonante a essa questão proferida, a conclusão da turma nesse julgamento, nesse 1225. E, consequentemente, como não se tinha demonstração efetiva de divergência atual, o que se teve foi o não conhecimento desses embargos que consideramos agora. Essa decisão parece trazer uma questão que é relativamente óbvia, mas achei interessante porque quando se precisa de uma decisão específica, dizendo esse tipo de questão, concluindo nesse sentido, nunca se consegue achar. Ou de outra sorte, é sempre bom estar atento a esse tipo de peculiaridade quando se tiver que examinar algum tipo de recurso ou mesmo preparar uma decisão, ou seja, a divergência deve ser atual e a eventual reforma dessa decisão já não habilita mais aquela decisão originária, aquela decisão que foi reformada, a demonstrar a divergência jurisprudencial. Uma questão lateral e que gerou alguma divergência durante a sessão, e mais uma vez, a questão que parece relativamente óbvia, suscitou bastante dúvida e discussão durante a sessão, mas uma outra questão que surgiu foi o fato de que já antes da interposição dos presentes embargos, desses embargos 1225, aquela decisão que era considerada como divergente já tinha sido reformada, dando de alguma sorte algum entendimento, no sentido de que se essa alteração fosse posterior à interposição, a parte teria o direito de ver os seus embargos admitidos, porque afinal, ao tempo da interposição, os embargos não teriam sido, efetivamente a parte teria conseguido demonstrar divergência jurisprudencial. Entretanto, esse tema secundário, não chegou a uma conclusão definitiva e tampouco foi o fundamento central desse julgamento. E é interessante estar atento porque pode ser uma alegação, pode ser um outro ponto a ser debatido em casos semelhantes. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo do trabalho. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo aí na descrição do vídeo. Eu peço que deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Agradeço mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!